A amiguinha da minha filha de apenas 14 anos chegou pra mim e falou que tinha que me contar uma coisa porque o tempo dela tava acabando. A minha filha tinha uma amiga de infância e desde pequena elas moravam na mesma rua, estudavam na mesma escola e sempre que elas iam pro colégio, elas iam junto e voltavam junto. E essa menina, ela tinha mania de ficar sozinha em casa porque os pais dela não trabalhavam. Eu era dona de casa, então eu não trabalhava, só o meu marido que trabalhava e voltava só à noite. Quase sempre ela vinha aqui pra minha casa, né, e ficava aqui o dia todo depois do colégio. Ela até me ajudava a fazer o serviço daqui de casa. Ela era uma criança muito doce. A minha filha também é. As duas eram muito calmas. Só que conforme o tempo que ela vinha aqui pra minha casa, eu comecei a perceber que ela tava muito estranha, sabe? Ela tava bem triste. Ela sempre foi uma menina alegre, assim, espontânea, sabe? Mas uns dias pra cá ela tava muito triste. Ela chegava aqui em casa, sentava no sofá pra assistir com a minha filha e não dava um pio pra nada. Ela só me cumprimentava, falava: "Oi, tia, você tá bem?" Eu respondia tudo e daí ela não falava mais nada. E elas sempre tiveram o costume de ficar ali na cozinha enquanto eu tava fazendo alguma coisa, lavando alguma louça, elas ficavam ali conversando, a gente comentando sobre alguma coisa. E essa semana ela nem quis fazer isso. Normalmente ela vinha pra minha casa, chegava, sentava no sofá, assistia e depois ia embora. E eu fui percebendo que quanto mais o tempo ia passando, mais triste ela ficava. E eu cheguei a perguntar pra ela se tava tudo bem, perguntei pra mãe dela. A mãe dela falou que também notou a diferença, porém ela não queria desabafar por nada. E a gente achou que fosse questão da idade mesmo, alguma apaixonite, alguma coisa assim do tipo. E aí a gente acabou deixando pra lá. Até que um dia eu tava aqui em casa, a minha filha não tinha chegado do colégio ainda. Foi quando essa amiguinha dela veio até a minha casa. Eu achei aquilo tudo estranho porque ela não tinha ido pro colégio. E foi aí que ela me disse: "Tia, eu posso desabafar com você?" Ela tava chorando, desesperada. Eu perguntei pra ela o que tava acontecendo. E conforme ela foi me contando, eu comecei a me tremer. Eu fiquei tão nervosa que eu comecei a chorar também. Aí ela pegou e falou: "Tia, eu tenho que te contar porque meu tempo tá acabando." E realmente, o tempo dela estava acabando. E o menino abriu a porta do banheiro de uma vez, tava a mãe tomando banho. Ele olhou pros peitos dela e se encabulou. Ficou pensando, aí perguntou pro pai dele: "Pai, o que é aquele negócio de pendurado que a mamãe tem?" Aí o pai inventou uma história. Falou: "Meu filho, que lá é bexiga. Igual aquelas bexigas de aniversário." Aí o menino falou: "Pai, pra que serve então?" Aí o pai falou: "Meu filho, que lá é pra quando sua mãe estiver morrendo, assim, com falta de ar, a gente vai lá no bico da bexiga dela e assopra. Aí ela volta a viver de novo." Aí o menino foi e falou: "Ah, pai, agora eu tô entendendo." Ele falou: "Tá entendendo o quê?" "Pai, tô entendendo que o vizinho aqui, uma vez que o senhor viajou, ele salvou a vida da mamãe." Aí o pai falou: "Que conversa é essa, rapaz?" O menino falou: "Foi, pai. Eu escutei um barulho lá na garagem. Quando eu cheguei lá, tava lá. A mamãe tava morrendo, com falta de ar. O vizinho tava soprando no bico da bexiga dela. E ele colocou o pinto dele naquele buraco que a mamãe tem lá embaixo. Eu acho que é para não escapar o ar, pai." Foi. A Renatinha tem um Amarok prata, eu acho que é deputado, pois só anda de gravata. Nós vamos abordar esse carro, dessa vez ele não escapa. E se ele reagir, nós vamos tacar-lhe o tapa. Esperamos a hora da saída, Renata entrou na Amarok. A gente seguiu eles até um motel Nova York. Nós chamamos a polícia, 5 viaturas do BOP. Cercaram aquele motel, mano, essa história é top. Invadiram o motel, pensaram até que era engano. Renata tava dando pro diretor pra poder passar de ano. O diretor perdeu o cargo, foi preso por pedofilia. Renata decepcionou o pai, nem sabe mais o que é alegria. E pras meninas que passam de ano, só dando a buceta, nunca haverá crime perfeito em uma sala que só tem capeta. Só que antes deles saírem de casa, chegou mais uns 2 amigos do meu filho lá na minha casa, que estudavam com ele e conhecia, sabe? Mais 2 adolescentes. E eles são, gente, esses adolescentes, eu não sei o que estão dando pra eles, porque os meninos estão ficando tudo grande. Aí tá, chegaram e disseram que os 3 iam levar o meu filho mais novo pra escola. Até que depois eu recebo uma ligação falando que o meu filho mais velho, junto com os amigos dele, tinham ido intimidar o garoto que estava perturbando meu filho mais novo. Ameaçaram um monte de coisa e o menino ficou morrendo de medo, foi pra sala chorando, dizendo que iam bater nele, que iam bater nele. Aí eu fui chamar o meu filho pra entender, né? Aí ele falou que ele e mais os 2 amigos dele, e eles foram intimidar mesmo o menino, botaram o menino na parede, xingaram o menino, disseram que se ele continuasse perturbando o meu filho mais novo, que eles iam voltar lá e que eles iam bater nele. Gente, olha, ao mesmo tempo que eu sei que é um assunto sério, que eu talvez deveria repreender o meu filho, não sei, mas eu achei muita graça da situação. Nisso eu só virei pra escola e falei assim: "Ó, não vou fazer nada." E desliguei o telefone. Aí adivinha quem apareceu?
do abençoado. Porque isso é um absurdo, você não pode deixar uma pessoa mais velha ficar ameaçando uma criança, porque eu vou te denunciar, não sei o que. Eu digo, ai, mana, denuncia, porque sinceramente perdi totalmente a paciência, sabe? Aí, tipo, era legal. Quando era o filho dela perturbando outro aluno, era a coisa mais bacana do mundo, era legal, era coisa de criança. Agora, quando o filho dela foi ser perturbado, aí pronto. Nossa, o fim do mundo, né? Conclusão, não fiz nada, a mulher ficou me ameaçando. A partir desse dia, todos os dias o meu filho mais velho levava o meu filho mais novo pra escola. E ele falava que ele não fazia nada, mas que ele ficava encarando o outro menino, sabe? E aí, a partir desse dia, o menino realmente nunca mais perturbou meu filho. E a minha sogra, que me acordava todos os dias 5 horas da manhã pra eu fazer café pro meu sogro, dizia que era minha obrigação porque eu não trabalhava. Até aí tudo bem, só que ela me acordava todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive no domingo, e deixava eu dormir só ali pela meia-noite quando não tivesse mais nenhum fio de cabelo pela casa. Aí eu não aguentei aquela pressão, pensei comigo que eu vou voltar pra casa da minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe, não deu 2 semanas, minha sogra tava lá atrás de mim de novo, dizendo que ia ser tudo diferente, que ela ia me ajudar em todos os afazeres. Aí eu voltei pra casa dela e foi pior do que eu imaginei. Gente, quando eu coloquei os meus pés naquela casa, a surpresa já foi de cara. A minha sogra tinha pego a mãe dela, idosa, pra cuidar, e no final quem teve que cuidar fui eu. E o meu marido só dizia, amor, calma, a gente vai ter condições logo de alugar uma casa, ir embora daqui, só que eu tô quitando várias dívidas, tu vai ter que esperar ainda mais uns 6 meses. E eu ali, né, guerreira, esperando. Só que a gota d'água pra mim foi assim, o meu marido nunca quis que eu trabalhasse, porque a mãe dele também nunca trabalhou. E a minha sogra passava o dia inteiro na rua e eu tinha que dar almoço pra mãe dela, café da manhã, eu tinha que lavar roupa de todo mundo. E a velha mãe da minha sogra, ainda mal educada, ela jogava comida no chão, ela jogava água no chão, tudo de propósito. E eu vou dizer pra vocês, até o amor que eu tinha pelo meu marido foi embora por causa de toda essa situação. Um belo dia, minha sogra saiu bem cedo, como ela sempre fazia, e deixou a mãe dela lá pra eu cuidar. Eu deixei a casa suja o dia inteiro, só dei comida pra velha pra ela não passar fome. Nesse mesmo dia, eu terminei com meu marido, peguei todas as minhas coisas e fui embora, e até hoje eles falam mal de mim. João passou as mãos pelo rosto, claramente em choque. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Dona Lourdes, pela primeira vez, parecia ter perdido. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados com a calma que ela sempre... Você sabia disso? João perguntou, virando-se para a mãe. Claro que não. Ela respondeu rapidamente, mas o tom hesitante a entregou. João balançou a cabeça, incrédulo. Tudo que você fez, todo o controle, as mentiras, as ameaças... Você destruiu nossas vidas! Ele gritou, a voz carregada de fúria. E por quê? Por causa do seu maldito orgulho? Fiz o que era melhor para você. Dona Lourdes gritou de volta, tentando manter a postura. Ela nunca foi boa o suficiente para você. E olha só o que aconteceu. Eu estava certa. Não, você estava errada. Ele rugiu, avançando em direção à mãe. Você não destruiu só o meu futuro com a Amaya. Você destruiu nossa chance de ter uma família. As palavras dele caíram como uma bomba, e pela primeira vez, vi Dona Lourdes recuar. Ela parecia menor, como se o peso de tudo aquilo finalmente tivesse atingido ela. Antes que João pudesse continuar, o telefone dele tocou. Ele hesitou, mas atendeu. Fale, disse secamente. Do outro lado, uma voz que ele reconheceu imediatamente o fez gelar. Era um ex-colega de trabalho, alguém que ele não via há anos, e que tinha uma informação surpreendente. João, desculpe incomodar, mas você precisa saber disso. Encontrei algo antigo nos arquivos de um cliente. Documentos assinados pela sua mãe. Ela transferiu dinheiro para um investigador há anos, alguém que estava te vigiando e... A Maia também. João desligou sem dizer uma palavra. A raiva no rosto dele agora era direcionada à mãe. Você contratou alguém para vigiar a Maia? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. João, eu... Responde! Ele gritou. Dona Lourdes não disse nada, mas o silêncio foi mais do que suficiente. Aquela revelação parecia ser o último prego no caixão. João a olhou com um misto de nojo e mágoa, como se finalmente estivesse vendo quem ela realmente era. Ele se virou para mim, o olhar menos duro, mas ainda carregado de tristeza. Você deveria ter me contado, disse simplesmente. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas voltarem, mas eu tinha medo. João suspirou profundamente, como se estivesse tentando decidir o que fazer com tudo aquilo. Finalmente, ele olhou para mim, sua expressão suavizando um pouco. Preciso de tempo para processar isso, Amaya. Tudo isso, ele disse, antes de pegar o casaco e sair. Fiquei ali, na sala, enquanto Dona Lourdes se afundava na cadeira, derrotada. Ai, safada! Na hora de ganhar uma beirada,
nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí. Como de costume, eu acordei, peguei meu celular e fui olhar as mensagens do WhatsApp. E logo vi a mensagem de Esther, dizendo que o que tinha acontecido na noite passada não era para acontecer e que ela ia se separar de Jonas. Eu até achei que era brincadeira no início. Mas aí, quando eu fui vendo, ela mandou áudio, a voz trêmula, eu comecei a ficar desesperado, eu não entendi nada. Ela insistiu tanto pra eu ir, passou meses insistindo, me convencendo pra ir, agora tá dizendo que não tinha que acontecer. Eu, na agonia, fui pedindo desculpa, dizendo que eu só aceitei pra pagar o meu aluguel, mas ela dizia que eu tinha traído ela. Eu tinha traído ela. Não demorou muito para que minha campainha tocasse, e quando eu abri a porta, Esther entrou com 2 meninas. Me pegou pelo braço e raspou toda a minha cabeça. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela foi logo avisando que ela tinha filmado tudo e que se eu contasse a alguém, ela ia expor o vídeo na internet. Quando Jonas soube do que aconteceu, ele logo foi me ver. A gente conversou, ele disse que ia se separar de Esther porque estava apaixonado por mim desde muito tempo. Aí nos beijamos e aconteceu. Depois de um tempo, Jonas foi preso por furto. E quando Esther soube que eu estava grávida dele, ela me atropelou e eu perdi uma perna. Mas mesmo depois de tanta coisa, eu vendi tudo que eu tinha pra tirar Jonas da cadeia. Porque ele prometia pra mim que ficaríamos juntos. No dia que Jonas saiu da cadeia, ele raspou o resto da minha conta bancária e fugiu com Esther. Vai embora mesmo? Pô, Que caiu um dinheiro lá na minha conta e eu ia mandar tudo pra você. você tá achando que você vai me comprar? Que foi o pagamento do mês assim que caiu, eu já ia mandar pra sua conta já. Quanto? Tudinho que caiu. Tudo? E caiu também, que o patrão também já depositou o 13º junto com o pagamento, eu já ia mandar pra sua conta. Você vai embora. Sim. E teve uns outros dinheiro que caiu lá também. Uns outros dinheiro das... Eu fiz hora extra todos os dias esse mês, né? Tá puxado, eu fiz. Aí caiu pagamento, 13º e as horas extras, aí ainda E teve. os outros? Aí o que você acha de eu pegar assim tudo e mandar pra sua conta, né? Ah, calma, você tá nervosa? O que você acha? O que você acha da gente lá somar tudo pra ver quanto que deu? Pra ver quanto que deu, né? Quanto que deu. A gente soma tudinho assim, aí vê quanto que deu. Aí depois Aí você eu manda mando pra pra sua minha conta, conta. mas aí nós guarda tudo. Pode deixar que Pode, eu né? levo Você pra, leva? eu levo pra lá, né? Eu Vamos lá, guardo soma, né? tudo, eu guardo tudo pra Aí você manda pra minha Eu conta. mando pra você enquanto você já pega no celular. É daqui. Aí você já vai mandando pra Vamos você somar, e eu vamos vou somar, guardando né? as roupas.